Nesta palestra, eu vou falar sobre algo que é muito importante para você. Algo que é o foco de um trabalho de coaching. Eu vou falar sobre o seu sonho. Muito prazer, eu sou o Alessandro Marques, coach de concursos. Hoje, o meu trabalho é treinar as pessoas para serem aprovados em concursos e vestibulares. E eu quero contribuir com a sua preparação nesses próximos minutos. Vamos começar? Primeiramente, eu quero que você compreenda o que vem a ser coaching. A palavra inglesa coaching vem do inglês medieval coach, que significa carruagem, o que dá a ideia de algo que leva uma pessoa de um lugar para outro. E esse é o objetivo de um processo de coaching, ajudar as pessoas a saírem de um lugar, que é o que nós chamamos de estado atual, e chegar a outro, ao lugar que elas desejam, que é o que nós chamamos de estado desejado. Em um processo de coaching, o coach, que é o profissional que faz esse tipo de atendimento, ajuda a pessoa a desenvolver as habilidades que forem necessárias para atingir o seu objetivo. Nesta palestra, eu quero ser o seu coach e contribuir com a sua preparação. Então, primeiramente, eu quero pedir a você essa concessão. Quero que você me permita ser o seu coach nesses próximos minutos. E você concedendo, eu quero pedir a sua total atenção e engajamento. Porque você não vai ficar só me ouvindo falar, você também vai interagir a todo momento, porque o processo de coaching é assim, é uma parceria, onde eu ajudo você a clarear e a planejar o seu objetivo e você entra em ação. Então, agora mesmo, dê uma pausa nesse vídeo, pegue uma caneta e um papel para podermos começar. Estou te aguardando. Vai lá! Agora que você está pronto, nesta primeira etapa, nós vamos fazer uma preparação, que é, na verdade, uma análise do seu objetivo. Nós vamos definir, primeiramente, esses dois pontos que são fundamentais, que são o teu estado atual e o teu estado desejado, para assim podermos montar o planejamento, ou seja, definir como que você vai sair do teu estado atual e chegar até o teu estado desejado. Para clarear um pouco de como que funciona esse processo e como que você vai fazer isso, primeiramente eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. Bom, o concursos começou na minha vida quando eu tinha 21 anos. Eu fazia um curso de matemática na Universidade Estadual de Goiás, já estava no segundo ano, a licenciatura em matemática. Não me perguntem por que eu decidi fazer esse curso, foi uma oportunidade de momento. E eu também, naquele momento, dava aula de matemática e física numa escola para turmas de segundo grau. E tinha um salário aproximadamente de R$600. Então, esse era o meu estado atual. Só que eu estava insatisfeito com esse estado atual. Poderia estar satisfeito, não há nenhum problema nisso, ser estudante, fazer matemática, ser professor, mas eu não estava satisfeito, tinha um incômodo dentro de mim. Eu não estava totalmente realizado, não estava totalmente feliz naquele momento. Então eu comecei a pensar no que eu realmente queria. Só que não é fácil pensar nisso, por isso eu fui atrás de livros sobre planejamento de vida, sobre realização de metas, fiz alguns cursos e teve um livro que eu li que foi muito interessante, que ele me fez a seguinte pergunta: o que você quer ser daqui 10 anos? Pense na tua vida. E eu comecei a pensar sobre isso, pensando no que eu gostava, no que eu tinha mais afinidade, até que eu defini que eu daqui 10 anos, aos 31 anos, eu queria ser empresário. É verdade, eu gostava muito disso, de ler matérias sobre liderança, empreendedorismo, ver as histórias das pessoas que conseguiram ter sucesso. Então eu decidi que eu queria ser empresário. Bom, só que, além de definir que eu queria ser um empresário, eu também comecei a fazer outras definições,
que era ter, né, também uma excelente remuneração e também decidi que eu queria morar em uma cidade grande. Bom, analisando essa história, nós definimos aqui dois pontos que são essenciais, que nesse momento nós vamos definir esses dois pontos seus também, que são o estado atual e o estado desejado. Então perceba que o meu estado atual naquele momento era, né, ser um estudante de matemática e também um professor de matemática e física, ter um salário de R$ 600 e morar numa cidade do interior. E o meu estado desejado era ter uma empresa, ter uma excelente remuneração, que naquele momento eu pensei, poxa, eu quero ganhar mais de R$ 50.000 por mês, eu quero ser um grande empresário. E também quero morar em uma cidade grande. Então, defini esses dois pontos. Agora, eu quero que você defina os seus dois pontos, tá bom? Qual é o seu estado atual e qual é o seu estado desejado? Vamos começar então com o estado atual e eu quero que você responda 3 perguntas. As 3 perguntas de definição do estado atual são, né, o que eu sou, então responda o que você é hoje, escreva aí no papel e responda. A segunda pergunta, o que você tem hoje e onde você está hoje? Responda essas 3 perguntas. Quem você é hoje, o que você tem hoje e onde você está. Então, no meu caso, eu era um estudante e professor de matemática, tinha um salário de R$ 600 e estava morando atualmente na cidade interior, Formosa, Goiás. Então, defina esses 3 pontos. Depois de definir esses 3 pontos, você vai definir o teu estado desejado, respondendo as 3 perguntas que são: o que você quer ser, o que você quer ter e onde você quer estar. No meu caso, eu queria ser um empresário, queria ter uma remuneração acima de R$ 50.000 por mês e queria estar morando numa cidade grande. Então, defina agora mesmo o teu estado atual e o teu estado desejado. Né? E no teu caso, que está pensando aí em concurso público, até o momento eu não falei de concurso, mas vou falar. O teu estado desejado, para ficar bem claro, às vezes pode ser, poxa, eu quero ser daqui a 10 anos, por exemplo, um magistrado. Eu quero ter uma remuneração de R$ 20.000 por mês e eu quero estar morando em uma cidade X ou eu quero estar trabalhando em um tribunal. Onde você quer estar pode não ser também somente a localidade, a cidade, pode ser também o local que você quer estar trabalhando, ok? Definido o teu estado atual, você pode colocar, poxa, quem eu sou hoje? Sou um estudante? Sou um técnico? Sou um analista? Sou um advogado? Defina quem você é. O que você tem? Você pode dizer, poxa, hoje eu tenho uma mesada, ou hoje eu tenho um salário de R$ 5.000 por mês, hoje eu tenho honorários que variam por mês, mas vê uma média, então defina o que você tem. Ou eu não tenho nada, né? Pode ser também. E onde você está? Você pode colocar assim, a tua cidade, eu estou na cidade X, ou eu estou trabalhando num escritório X, ou eu trabalho em uma empresa X. Então, defina isso. Esses 2 pontos são fundamentais. Então, se for necessário, dê uma pausa agora e responda a essas 6 perguntas. As 3 de estado atual e as 3 de estado desejado. Após definir esses 2 pontos que são fundamentais, que são o teu estado atual e o teu estado desejado, observe que existe uma lacuna entre eles. Essa lacuna, na verdade, é uma necessidade. Gente, todo objetivo nasce de uma necessidade. E principalmente saber aonde você quer chegar é fundamental para a realização do seu objetivo. Saber exatamente qual é o teu estado desejado, o que você quer, é o que vai dar essa motivação para você executar o processo. Eu vejo que muitos estudantes, eles não definem exatamente o que eles querem. Às vezes, quando eu pergunto qual é o seu objetivo? Passar em um concurso público.
E aí eu pergunto, mas por que você quer passar em um concurso público? Aí a pessoa me responde, porque eu quero estabilidade. Bom, a estabilidade em si, ela não motiva ninguém. Você tem que ter e tem que encontrar nesse teu objetivo, nesse teu estado desejado, motivos que realmente façam com que você execute o processo. Que na verdade, no caso do estudante para concurso, é sentar e estudar, que é a parte que não é fácil. Bom, voltando à minha história, quando eu defini o meu estado atual e o meu estado desejado, eu observei que existia uma lacuna. Né? Por quê? Bom, ótimo, eu queria ser um empresário, queria ter uma empresa, morar em uma cidade grande, mas analisando o meu estado atual, naquele momento eu não tinha condições, não tinha as ferramentas e os recursos necessários para investir diretamente no meu objetivo de vida, na realização do meu sonho. Então eu comecei a pensar, bom, como que eu vou sair do meu estado atual e vou chegar no meu estado desejado? O que eu preciso fazer? Então eu comecei a tomar as primeiras medidas, as primeiras decisões que não são fáceis. Né? Primeiramente, larguei a minha faculdade. Muita gente até dizia para mim, poxa, mas você está estudando numa universidade, né, estadual, universidade pública, não é fácil de passar e tudo, termina o curso. Eu pensei, não, eu preciso fazer um curso que tenha mais a ver com o meu objetivo de vida. E eu, naquele momento, imaginei que seria o curso de administração de empresas. Então, eu decidi abrir mão da minha faculdade e fazer um curso de administração de empresas. Só que, naquele momento, eu também pensei, poxa, se eu for estudar para passar em outra universidade pública, eu vou demandar mais tempo. E outra, tem a questão do recurso também. E eu comecei a pensar que como que eu conseguiria fazer um curso superior numa faculdade particular, que para mim satisfazia minhas necessidades completamente. O importante para mim era ter o curso, seja de pública, seja de particular. O importante para mim era ter o curso e comecei a pensar como que eu poderia pagar uma faculdade se naquele momento eu não tinha dinheiro para isso. Aí eu comecei a pensar em mais alternativas. Pensando em alternativas de como aumentar a minha renda salarial o mais rápido possível, é que me veio a ideia de passar em um concurso público. Porque eu pensei, bom, neste primeiro momento, qualquer concurso de nível médio que eu passar, já vai me dar uma remuneração aí mínima de R$2.000 por mês. E se eu conseguir passar em um concurso em Brasília, aí eu já resolvo dois problemas em um só. Já mudo para uma cidade grande, que era um dos meus objetivos do meu estado desejado, e já vou ter uma ótima remuneração para que eu possa pagar a minha faculdade e também já começar a fazer alguns cursos na área de desenvolvimento humano para que eu possa futuramente ter a minha empresa. Então foi assim que o concurso público entrou na minha vida. Ele surgiu a partir de uma necessidade. Então, o que acontecia? Eu vinculei o meu estado desejado à aprovação em um concurso. Então, quando eu fiz isso, eu sempre pensava que eu preciso passar em um concurso para eu realizar o meu sonho. Essa etapa, gente, é fundamental, a gente ter essa necessidade. Foi daqui que surgiu toda a minha motivação, a minha energia necessária para poder sentar e estudar o máximo de horas que eu poderia por dia, estudar no final de semana. E foi isso que eu considero que foi o fator fundamental para que em 6 meses eu tivesse o meu primeiro resultado, a minha primeira aprovação em um concurso. Então tem muitas pessoas que às vezes falam para mim, poxa, Alessandro, eu estou estudando há 2 anos, 3 anos e não passei. Primeiro que isso pode ser normal, mas você não vê que a pessoa estudou com empenho, com determinação, com garra, dando o máximo de si. Eu até digo que a maioria dos estudantes, eles fazem uma preparação a banho-maria, ou seja, estudam como se fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa fácil, como se não tivessem que dar aquele gás a mais. E concurso público hoje, além de ser muito concorrido, é muito difícil. Você tem estudantes de ótima qualidade, você tem, às vezes, cargos
concursos que têm uma quantidade de vagas muito pequena, então não é fácil você passar, por exemplo, entre os 10 e 10 mil. Então é preciso ter aquele brilho nos olhos. Então eu depositei todas as minhas fichas na aprovação em um concurso para futuramente realizar o meu objetivo. Então neste momento eu quero que você, analisando o teu estado desejado e o teu estado atual, você responda a seguinte pergunta, coloque aí no seu papel. Quais são os motivos que você tem para passar em um concurso público? E você vai listar, neste momento, 3, tá ok? Coloque aí 3, não precisa colocar em ordem de prioridade ou importância. Liste 3 motivos que são fundamentais para você passar em um concurso. Por exemplo, no meu caso, eu pensava, bom, passar em um concurso vai me dar uma remuneração de no mínimo R$2.000 por mês, com isso eu vou poder pagar a minha faculdade, eu vou ter uma estabilidade financeira, né? Então não é somente pensar na estabilidade como algo vago, a minha estabilidade era financeira, então assim eu vou poder investir mais no meu objetivo. Então nesse momento, dê uma pausa no vídeo e liste 3 motivos para você ser aprovado em um concurso público. Listados 3 motivos, eu quero que você liste mais 2, completando assim 5 motivos. Porque esses 5 motivos, a partir de agora, é a tua lista de motivação, é a tua lista de necessidades, de desejos, é aquilo que vai impulsionar você a estudar chegando em casa cansado, a estudar tendo coisas às vezes mais interessantes para fazer, e ao estudar, mesmo tendo que abrir mão de horários com a família, com os amigos, então isso é fundamental. Então ao todo eu quero que você liste 5 motivos para você passar em um concurso público. Dê uma pausa e liste mais 2 agora, completando os 5 motivos. Concluída essa etapa de preparação e análise do teu objetivo, você concluiu uma etapa que é fundamental, fazer essa análise, avaliar o teu estado atual, o teu estado desejado, listar os motivos. Tenha certeza que de agora em diante você já tem um grande diferencial com relação aos seus concorrentes, porque são pouquíssimas pessoas que fazem isso, que têm a consciência do que elas realmente querem ao se preparar para um concurso público. A partir de agora, eu quero que você olhe para os concursos públicos, olhe para o teu objetivo com os olhos brilhando, com aquele desejo, com aquela vontade. Próximo momento vai ser a preparação, né? O planejamento para sair do teu estado atual e chegar ao teu estado desejado. Eu vou conduzir você por 5 passos que são fundamentais para você planejar de forma correta a sua preparação para um concurso público. O primeiro passo é definir o foco. Para você que é da área de direito, você tem inicialmente 2 caminhos a seguir, 2 escolhas que você pode fazer. A primeira é fazer um concurso de analista judiciário ou fazer um concurso de carreira jurídica. E quando eu digo carreira jurídica, vamos englobar aqui, né, todos os que são realmente ali de carreira jurídica, magistratura, Ministério Público, Defensoria, Procuradorias, advocacias públicas. Também podemos incluir aqui os concursos de delegado, vamos chamar dos concursos de nível topo. Então você tem essa primeira escolha para fazer. Fazendo um paralelo com até o que nós definimos ali de estado atual e o estado desejado, muitas vezes o que acontece? Muitas pessoas definem que o estado desejado delas, por exemplo, é ser um magistrado. Ótimo, perfeito. Só que você também precisa fazer análise do teu estado atual. E quando, em algumas sessões, eu faço análise do estado atual com alguns estudantes, eles verificam que, em um atual momento, eles não têm o recurso e a estrutura necessária para já mirar ou focar num concurso de magistratura, que
Por exemplo, em média, você leva uns 3 anos para conseguir ser aprovado. Muitas pessoas têm uma necessidade que não lhes permite esperar 3 anos ou ficar 3 anos somente estudando para poder passar em um concurso. Elas têm uma necessidade mais rápida, mais imediata de uma aprovação. Então, óbvio, quem tem uma necessidade mais imediata e mais rápida, foca primeiro em um concurso de analista, por exemplo. Você pode, como eu tive vários alunos que começaram agora, saíram da faculdade e já miraram direto em um concurso de nível topo de carreira jurídica. Tudo bem, mas o importante é você analisar o teu estado atual. Se neste momento, responda a pergunta, neste momento, você tem os recursos e a estrutura. E quando eu falo de estrutura é financeira, estrutura de vida e principalmente estrutura psicológica para já mirar em um concurso de nível topo. É isso que você tem que analisar. Caso você queira aprender a definir melhor o teu foco, pode acessar o nosso canal do Coach de Concursos no YouTube, que lá tem um vídeo ensinando todo o passo a passo para você definir exatamente o teu foco. Concluindo então esse primeiro passo é a definição do foco. É escolher qual caminho você vai seguir, um analista de nível topo, e se você definir para o nível topo, qual das carreiras você vai seguir. Se você vai fazer para magistratura, se vai fazer para Ministério Público, se vai focar em um concurso de delegado, advocacia, procuradoria, cartório, enfim, você tem várias opções. Na definição do foco, você precisa ser o mais específico possível. Um grande erro que os estudantes cometem, e são muitos que cometem esse erro, é querer focar em vários concursos ao mesmo tempo. Não, a partir de agora você tem um foco laser, você foca em um ponto específico. Ou é analista judiciário, ou qual dos concursos de carreira jurídica você vai escolher um para seguir. Então, responda isso agora. Qual é o seu foco? Coloca aí então no teu papel. Passo 1. Qual é o meu foco? E responda. Definido o foco, que é o primeiro passo, nós vamos agora para o segundo passo, que é definir quais são as matérias que você vai estudar. Para fazer isso, eu quero que você escolha 5 concursos de acordo com o teu foco. Por exemplo, meu concurso é magistratura estadual, selecione 5. É analista, veja quais concursos de analista você deseja fazer, selecione os 5. Após selecionado esses 5 concursos, e lembre-se de selecionar concursos que são mais recentes, 2015, 2014, você veja quais são as matérias que são cobradas nesse concurso. E coloque em uma planilha essas matérias. Então veja, eu selecionei para analista judiciário, por exemplo, o concurso do TJDF. Quais foram, coloque numa coluna, quais foram as matérias que foram cobradas no concurso do TJDF. Alessandra, eu também penso em fazer para o STF. Veja quais são as matérias que foram cobradas. Eu também penso em fazer para analista judiciário do TRF1. Selecione quais são as matérias que foram cobradas, ok? Fazendo isso, você vai poder observar quais são as matérias que são essenciais e quais são as matérias que são secundárias. As matérias essenciais são aquelas que, primeiramente, foram cobradas em todos os 5 concursos. Depois, as matérias que você também vai analisar que têm um maior peso. Por exemplo, as que foram cobradas mais questões ou aquelas que, durante a prova, elas acabaram tendo um peso 2 ou até mesmo um peso 3. Aquelas matérias que também são cobradas na prova específica. Então, tudo isso serve para dar peso a uma matéria. Quantidade de questões, o peso da nota, a quantidade de conteúdo e se ela também é cobrada na prova discursiva. Então, a sua tarefa agora é fazer esse levantamento, selecionar 5 concursos de acordo com o teu foco e listar, colocar numa planilha, não deixe na mente, ok? Sempre externalize tudo que você vai fazer, coloque numa planilha
quais são as matérias que foram cobradas nesses 5 concursos e veja quais são as matérias essenciais e quais são aquelas que são secundárias. Secundárias são aquelas matérias que variam de um concurso para o outro, que só caem, por exemplo, em 2 de 3 ou em 3 de 5. Aquelas matérias que são específicas de cada órgão, por exemplo, o regimento interno. Essas nós vamos deixar para estudar depois em um segundo momento, porque o primeiro momento e a tua primeira meta vai ser fechar as matérias que são essenciais. Definidas quais são as matérias que você precisa estudar, agora é o momento do terceiro passo, que é definir qual é o material que você vai precisar utilizar para estudar essas matérias. Quando eu falo em material, pode ser aula presencial ou aula online, pode ser livro, pode ser PDF, enfim. Qual é o material, qual é o recurso que você vai utilizar para aprender essas matérias? Para passar em um concurso, você tem que tirar uma nota. Para tirar essa nota, você precisa ter aprendido as matérias. Para aprender as matérias, a única forma é estudar. Então aqui entra a questão da definição do material. Algumas dicas são essenciais para você fazer uma boa escolha de material. Primeiro, com aquela análise das matérias que você fez, sabendo quais são as matérias essenciais, aquelas que são cobradas de forma mais profunda, para essas matérias você precisa ter um material mais profundo. Lembre-se disso, tá bom? Não deixe para estudar as matérias que são mais cobradas e cobradas de uma forma mais profunda com materiais muito superficiais. Tenha sempre a consciência disso, que é fundamental. Eu lembro de uma aluna que quando eu fui fazer o checklist do material dela, ela me disse o seguinte, bom, ela estava estudando para um concurso de defensoria pública, então estadual, e ela me disse o seguinte, poxa, Alessandro, eu tenho um material excelente para estudar, que são os resumos da minha amiga que passou num concurso de magistratura. Bom, aí a primeira coisa que eu disse para ela foi, por que você acha que a tua amiga passou? Foi porque ela produziu esses resumos. E outro ponto, os resumos são dela. É difícil a gente estudar por resumos de outra pessoa. E o mais importante, como que uma pessoa quer passar em um concurso de defensoria sem estudar um material mais aprofundado? Então você precisa ter essa consciência. Consciência, inclusive, de que você não vai estudar, às vezes, a matéria uma vez e já vai atingir o nível máximo de rendimento naquela matéria. Já vai pontuar 80%, 90% naquela matéria. A aprendizagem é um caminho que você precisa construir. Então, muitas vezes, você está num nível mais baixo de conhecimento, você prioriza materiais de estudos que são mais fáceis, por exemplo, videoaulas, aulas presenciais, alguns materiais PDFs, que hoje nós temos materiais muito bons no mercado, livros mais didáticos, para depois você aprofundar o teu conhecimento. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Outra dica para você escolher um bom material é pesquisar com relação a pessoas que já estudaram para concursos de preferência que você está estudando. Isso é fundamental. Escolha uma pessoa, converse com uma pessoa que já passou em um concurso do qual você quer, que é o teu foco, e tome cuidado para não ver sobre outro foco, porque, por exemplo, se você está estudando, às vezes, para um concurso onde direito penal não cai de uma forma muito aprofundada, aí você conversa com uma pessoa que estudou para um concurso de delegado. O livro que ele estudou é um livro mais aprofundado, porque no concurso dele penal cai muito profundo, até porque o foco do concurso dele é a matéria essencial. Então você precisa saber lá atrás quais são as matérias essenciais e fazer esse refinamento de material. E uma segunda dica é justamente você conversar com pessoas que já estudaram para esse concurso, às vezes buscar dicas com professores. Hoje em dia nós temos muitos fóruns de estudantes que estão estudando para o mesmo concurso e lá o pessoal troca dica de material.
Então, nesse momento, é importante que você defina o teu material para cada matéria. Você vai verificar quais são as matérias que você tem que estudar, vai canalizar a tua energia primeiramente nas matérias essenciais e selecionar qual é o material. Por exemplo, direito constitucional, que material que eu vou utilizar? Direito civil, qual material que eu vou utilizar? Outro aspecto que eu quero chamar muita atenção é que o que eu vejo de muitos estudantes hoje é que eles têm muito material. É muito comum eu conversar com estudantes que têm, às vezes, 3 materiais de penal. Mas aí eu pergunto, qual desses 3 você já estudou do começo ao fim? Nenhum. Quando você define um material, você estuda aquele material e pronto, do começo ao fim. Lógico, observando se todo ele é cobrado no teu concurso. Mas você fecha um material, vai do início ao fim. Muitos estudantes, eles fazem um pouquinho, aí termina, muda para outro material, aí termina, não termina, muda para outro. Ou seja, nunca estuda a matéria do início ao fim. E isso atrapalha muito no rendimento. É muito comum os estudantes às vezes falar para mim, poxa, Alessandro, mas eu já estudo há 3 anos, já estudei constitucional 5 vezes. Só que quando eu vou analisar, ele não estudou direito constitucional 5 vezes do início ao fim. Não, para cada concurso ele estudava um pouco, ele parava de estudar aquela matéria, então a falta de continuidade atrapalha. Definido o material, você vai estudar esse material todo e depois você vai melhorando. Você não precisa ter, em um primeiro momento, o melhor material do mundo. Comece. Então, o momento agora é de acordo com as matérias que você vai estudar, definir qual é o material de estudos que você vai utilizar para aprender as matérias. Definido qual o material de estudos que você vai utilizar, o próximo passo é montar um plano de estudos. Para montar um plano de estudos, 2 questões são muito relevantes. A primeira delas é definir uma rotina de estudos. Para definir essa rotina, coloque numa planilha com as horas e os dias da semana, quais são os horários que você já está ocupado com outras atividades, para saber exatamente quais são os horários que você tem disponível para estudar. Alguns alunos às vezes me perguntam sobre qual a quantidade de horas que eles devem estudar por dia. E não existe uma quantidade de horas definida. Você deve avaliar a tua rotina e especificar quantas horas você vai estudar por dia. Então, na rotina, é fundamental que você determine quais dias da semana você vai estudar e quantas horas você vai estudar naqueles dias. Porque daí você terá uma meta de horas para cumprir na semana e isso é fundamental. Lembre-se que todo atleta de alto desempenho, ele tem um treinamento com uma rotina, ele tem horários especificados. Então, a partir de hoje, você é um estudante de alto rendimento. Você não é mais um estudante amador. Então, nesse momento, você define quais são os horários e dias que você vai estabelecer para estudar e, a partir de agora, isso passa a ser uma meta de horas a serem cumpridas por dia e na tua semana. Além de definir essa rotina, é muito importante que você defina uma estratégia de estudo das matérias. Quando eu digo estratégia, eu quero que você veja quantas matérias você vai estudar na tua semana, por quais matérias você vai começar, lembrando que você deve começar sempre pelas matérias que são mais importantes para o teu concurso. E você pode ir fechando as matérias de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Tudo isso é muito pessoal e depende muito da tua rotina. Matérias que você tem um baixo nível de conhecimento, você deve estabelecer uma maior quantidade de horas na semana. E eu sempre gosto de colocar no mínimo 8 horas de estudo para aquelas matérias que você tem um baixo rendimento e que são matérias muito importantes para o teu concurso. E você pode estabelecer que vai estudar as matérias por módulos também. Como eu disse, começar com 2 e fechando de 2 em 2, de 3 em 3. Quanto mais horas você tiver de estudo para as matérias na semana, melhor. Você não vai conseguir fechar tudo de uma vez. Lembrando-se que concurso você tem data certa para começar e a data certa para acabar é quando você passar.
O importante é que a cada prova que você faz, a cada semana, a cada mês, você sinta que o seu nível de conhecimento está aumentando cada vez mais, que o teu rendimento nos exercícios e nas provas está aumentando cada vez mais. O que não pode acontecer é você ter aquela sensação de que está estagnado, de que a tua nota nunca aumente. É muito importante também você compreender que não se pode ficar estudando para um concurso a todo momento. Por exemplo, saiu um concurso agora, você estuda 2 meses para ele. Saiu outro daqui, depois desse. Então, a todo momento você está estudando para um concurso atrás do outro. Por isso que é importante aquela etapa que nós fizemos de estabelecer quais são as matérias que você vai estudar e a partir de agora, com o planejamento, você vai definir que dia e que horas você vai estudar essas matérias e quais matérias você vai começar estudando, quais matérias você vai estudar no segundo, no terceiro, num quarto momento. Se você quiser aprender a montar um planejamento mais detalhado, você pode também acessar o nosso canal no YouTube, o canal do Coach de Concursos, porque lá tem alguns vídeos bem interessantes sobre como montar um plano de estudos. O nosso quinto e último passo para fecharmos toda essa etapa de planejamento e organização é entrar em ação. Lembre-se que planejamento sem ação é igual a nada. Por isso que é importante aquela primeira etapa, aquele primeiro momento que nós fizemos de estabelecer qual é o seu estado atual e o seu estado desejado e encontrar quais são os motivos que você tem para estudar, porque a partir de agora é colocar em prática tudo o que nós fizemos até aqui, todos esses 4 passos anteriores, mais aquela etapa de preparação, é colocar isso em prática. Não adianta determinar quantas horas você vai estudar por dia e não cumprir essas horas. Não adianta ter um excelente planejamento e não cumprir. Não adianta ter um excelente material e não cumprir. Isso é fundamental. Além de ter aquele foco que nós dissemos lá no primeiro passo, que é saber qual concurso você quer fazer, é tão importante ter um segundo tipo de foco, que é o foco de vida. É a partir de agora colocar a tua preparação para concursos como prioridade número 1, para que você possa canalizar o máximo de energia para ele. Como eu coloquei, falando sobre a minha história lá no início, que eu coloquei o concurso como algo fundamental na minha vida, como algo essencial para eu conseguir realizar o meu sonho, faça isso a partir de agora. Coloque ele realmente como prioridade. O que acontece com muitos estudantes? Primeiramente, muita gente me fala que já está estudando há algum tempo, 2, 3 anos. Só que quando eu vou avaliar, elas não estão estudando 2, 3 anos ininterrupto. Elas começam e param várias vezes. E a cada vez que você para, quando você volta a uma etapa muito anterior. Você não volta com o mesmo nível de conhecimento. Por isso é importante você começar agora e só parar quando passar. Coloque isso na tua mente. Eu só paro quando eu passar. E até lá eu vou dar o máximo. Okay? Muitas vezes pode ter um concurso daqui uns 3 meses, 4 meses, já no final do ano, não importa. Se você não passou nesse, você vai continuar estudando até melhorar o teu rendimento e poder, quem sabe, passar no próximo. Se não passar, você vai continuar melhorando, sempre faça essas avaliações, veja quais são as matérias que você ainda está com baixo rendimento, veja se você realmente já estudou essas matérias. Você precisa agora mudar o material, pegar um material mais aprofundado ou pegar um material às vezes mais didático. A questão do estudo tem o fator de você testar, ver se funciona e corrigir. Isso é fundamental. Então, continue o teu processo sempre. Tá? Continue o seu processo avaliando o que você está fazendo, fazendo as devidas correções. Um planejamento nunca é perfeito, ele sempre permite modificações. É por isso que você deve sempre estar se avaliando para saber se está indo no caminho certo. Mas colocar tudo isso em prática é fundamental. Quantas pessoas que eu vejo que têm excelentes materiais, mas nunca estudaram o material?
Quantas pessoas que eu conheço que têm muitas horas para estudar na semana, mas não estudam. Então, ter recurso não adianta. O importante é você utilizar esses recursos. Como eu disse antes, você pode não ter o melhor material de estudos agora, mas estude esse material que você tem, depois você vai melhorando, conseguindo outros materiais, ou seja, faça acontecer. O princípio da ação, ele é fundamental. Só com a ação é que você vai conseguir obter resultados, é que você vai conseguir obter melhores resultados, melhor desempenho, mais conhecimento, mais experiência, mais maturidade. Somente entrando em ação é que os resultados vão acontecer. E como estamos falando de entrar em ação, eu tenho uma tarefa para você agora. Para colocar tudo o que nós falamos aqui em prática, é muito importante que você não deixe para depois. Por isso, eu quero que, como a tua próxima tarefa, você estabeleça alguma coisa que você vai fazer logo após encerrar esse vídeo que esteja relacionado com a tua preparação. Seja selecionar o material, analisar as matérias do concurso ou já começar a estudar, eu quero que você, após terminar esse vídeo, você já faça algo que esteja relacionado com a tua preparação, porque assim você já vai dar o primeiro passo rumo à conquista do teu objetivo e vai colocar o princípio da ação em prática. Para finalizarmos, eu quero primeiramente agradecer a sua companhia nesses minutos que passamos juntos e que você coloque todo o conhecimento que foi repassado em prática, relembrando o nosso princípio da ação. Colocar em prática é fundamental para ter resultados. Lembre-se que é totalmente possível você conquistar o seu sonho. O simples fato de você já sonhar com algo quer dizer que você tem as condições, você tem os recursos necessários para atingir o seu objetivo. O que é preciso? Planejar e organizar essa preparação, encontrar os motivos necessários para entrar em ação e entrar em ação. Isso é fundamental. Todo sonho é possível. Eu passei no meu primeiro concurso, depois passei em outros. Hoje já não sou mais servidor público, que já era a minha meta de vida. Estou hoje tomando conta aqui da empresa do coach de concursos, que sempre foi o meu grande sonho de vida. Então pense sempre no seu sonho de vida, pense sempre que você vai ser capaz, o que não quer dizer que você não vai ter dúvida. Ter confiança, acreditar, é acreditar que é possível, que você vai conseguir. Às vezes as coisas não acontecem ao seu tempo, mas é sempre importante você não desanimar e continuar seguindo. A continuidade é também um fator essencial nesse processo. Acreditar, ter fé, não é saber 100%, não é ter certeza de que você vai passar, porque certeza a gente não tem. O que a gente tem é um sonho e a certeza de que eu vou entrar em ação, eu vou perseguir esse sonho até que ele seja possível. E essa é a função do coach, ajudar você a conquistar o seu sonho. Ser aquela voz da razão nos momentos difíceis, ser muitas vezes um mentor lhe ensinando o que fazer e como fazer, ou seja, treinar o estudante, treinar as pessoas para que elas consigam atingir os resultados. Então, muito prazer em conhecer você. Caso queira conhecer o nosso trabalho melhor, só acessar o nosso site www.coachdeconcursos.com.br. Tem o nosso canal no YouTube, Coach de Concursos, com vários vídeos que podem te ajudar na tua preparação. O nosso canal no Facebook que você pode seguir, também é Facebook/Coach de Concursos. E eu estou aqui à tua disposição. Qualquer dúvida, pode ficar super à vontade para entrar em contato, encaminhando o e-mail para alessandro@coach, COACHDED, concursos, no plural,
Qualquer dúvida, me acione, mande e-mail que eu vou ter o maior prazer em responder e contribuir com a sua preparação. Muito sucesso para você! Lembre-se sempre que você é totalmente capaz de realizar o seu sonho. Basta planejar e organizar e entrar em ação. Até a próxima!